Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos o último texto dessa seleção de mensagens da irmã Jéssica Santos Souza Martins. Então, ela escolheu o texto chamado Feridos, Ferindo. Um texto que foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais, escritos a partir de porções da Palavra de Deus, que é a Bíblia, para inspirar, confrontar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida e a minha vida. São gotas de esperança diária que promovem transformação e crescimento. Bem, vocês sabem, eu não escrevi o texto. Quem escreveu foi a irmã Jéssica Martins. Então, o que eu faço? Eu leio e conto para vocês aquilo que eu entendi. Bom, eu gostaria de pedir que vocês compartilhassem esse texto, né? Lembrando que todos os dias nós temos um devocional, desde a pandemia, desde o ano 2000, todos os dias nós temos um devocional. Então, se este canal não morreu até agora, é o quê? É graças a essas pessoas que compartilham a mensagem. Então, eu quero pedir a vocês que compartilhem também, para que a palavra de Deus possa ser divulgada. Tá bom? Bom, hoje nós vamos ler Filipenses 3, os 11 primeiros versículos. É um texto muito profundo, onde o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, vai falar sobre deixar para trás tudo aquilo que antes a gente considerava digno de vaidade, né? Como posição social, títulos e tradições, e abraçar a verdadeira riqueza, que é conhecer a Jesus Cristo. Bom, se a gente pensa na ideia de feridos e ferindo, a gente pode refletir assim, ó. Feridos pela vida. O irmão Paulo, o apóstolo Paulo, vai mostrar que muitas vezes a gente carrega marcas, dores, perdas. E ele mesmo, né, sofreu muitas perseguições, muitas rejeições, muito abandono. Mas o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele não se define por essas feridas, longe disso, ao contrário. Ele vê em cada uma delas uma oportunidade de se identificar com Jesus Cristo, ferindo os outros. Quando a gente se apega ao orgulho, à comparação, às glórias humanas, a gente pode acabar ferindo quem está ao nosso redor, né? O irmão Paulo, o apóstolo Paulo, então ele renuncia esse caminho, chamando tudo isso, ó, de lixo. Não quer nem saber de nada disso. Por quê? Porque ele olha para a grandeza de Jesus Cristo. Bom, é um caminho de cura. Conhecer Jesus Cristo é o que transforma feridas em testemunho. O irmão Paulo, o apóstolo Paulo, fala em ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Mostrando o quê? Que a verdadeira restauração não vem da gente mesmo, mas vem da graça. Lembrando que a graça é um favor que a gente não merecia. Bom, feridos que não ferem, ao invés de repetir o ciclo da dor, o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, vai nos inspirar a usar as nossas marcas como sinais de fé, como arma contra os outros. Então, ao invés de a gente ferir as pessoas, a gente vai usar a fé. A minha fé aqui. Bom, moral da história. Essa passagem vai lembrar a gente que as feridas podem nos aproximar de Jesus Cristo. O orgulho pode sim nos levar a ferir. Nós temos que ficar bem atentos. A humildade e a fé nos curam e nos tornam instrumentos de paz. Amém? Isso é fundamental que a gente se lembre disso. Então vamos ler aqui, Filipenses 3, de 1 a 11. Então eu vou ler aqui na minha tradução, lembrando que a minha tradução é a nova tradução na linguagem de hoje. Você lê aí na sua tradução e tá tudo bem. Bom, completamente unidos com Cristo. Para terminar, o irmão Paulo falando, né? Meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo, porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós e não eles.
Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união a Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. E era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém pode me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem valor nenhum. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isso é, conhecer completamente Cristo Jesus, meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a perseverança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Amém? Bom, a irmã Jéssica Martins escolheu o versículo 4, a primeira parte, que diz assim: é verdade que eu poderia confiar na carne. Olha, o irmão Paulo, ele escreveu aos Filipenses e disse várias razões pelas quais ele poderia confiar na carne, poderia ser o bambambam, poderia se orgulhar. Ele entendeu, no entanto, que por causa de Jesus Cristo, confiar na sua própria justiça não faz o mínimo sentido. Dessa forma, é necessário tomar parte no sofrimento de Jesus Cristo e ser guiado pela justiça divina, pela graça. Pensar sobre isso parece até assim, ai, que poético, né? Mas quando a gente não está falando do nosso próprio sofrimento, das nossas próprias dores. Muitas vezes, quando a gente está ferido, mesmo sem intenção, a gente acaba sendo cruel com as pessoas, sendo rude, a gente acaba ferindo as outras pessoas. Se a gente perceber que a gente está ferindo e a gente tem dificuldade de abrir mão do nosso direito, a gente tem que olhar para Jesus e não querer fazer justiça por nos sentirmos injustiçados. Ah, comigo é assim, levou, tomou, eu não quero saber. Não, olha para Jesus e vê que dele é que vem a verdadeira justiça. Jesus nos convida a ter um coração ensinável e entender nossos limites, mas também compreender que a gente não pode lançar mão de uma justiça com as próprias mãos para lidar com o nosso sofrimento. Não é porque você está bravo, porque você foi ferido, porque você está passando raiva que você vai aí dando voadora. Não pode. Não é assim que acontece. A gente tem que ter um coração quebrantado. E corações quebrantados deve se apresentar perante o Senhor para que Ele os cure e para que Ele lhes faça a justiça. A justiça, a vingança pertence a Deus, não é a nós. E só assim, né? Confiando em Deus, colocando sobre Ele todas as nossas demandas, né? A gente vai ser realmente agentes do Pai, aquele que trabalha pelo Pai, embaixador do Pai. Não pelos nossos esforços, não por aquilo que a gente consegue fazer com as nossas próprias mãos, mas sim, seremos aquele que o Pai espera apenas pela graça do Senhor Jesus. Amém? O nosso manancial termina assim, ó. Precisamos levar nosso coração ferido diante de Deus para que, sarados, não firamos outras pessoas. Amém? Bom, então agora eu vou terminar e vou deixar aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que não é porque a gente foi ferido que a gente tem que ferir, para nós o abraço dá super mega certo. Ó, lembra que você também tem um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta
a glória de Deus. E agora eu vou terminar com a frase do ano, uma frase bem bacana do reverendo Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.